Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Epístola de Paulo aos Romanos. O capítulo é o de número 15. Ali estava Paulo a escrever, no verso de número 4, uma palavra que tem sim o seu contexto, mas por si só, já fala muito alto aos nossos corações. Enquanto você procura aí, eu quero dizer mais uma vez, é a pergunta da minha alma, e eu creio que vai ser durante todo o ano: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que fazer, o que entregar que Deus já não tenha? Como surpreender a Deus? O que dar a Ele, se é que Ele já não nos tenha dado antes? Pensa nisso. Queridos, está escrito assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqueles que creem, podemos dizer amém? Amém. Pai de amor, eu quero te louvar mais uma vez, meu Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor. Ó Deus, nós temos visto já nesta noite aqui neste lugar a tua presença de forma grandiosa, única, sublime, alegrando os nossos corações, confortando as nossas almas, as nossas vidas. Nós, meros mortais, mas que tanto precisamos do teu cuidado, do teu olhar. E o Senhor é diferente dos outros pseudo-deuses. O Senhor olha para nós, o Senhor planeja a nosso respeito, o Senhor executa a nosso respeito, e o Senhor nos abençoa. Por isso eu quero te agradecer, ó Pai querido, pelo fluir da tua palavra, já que desde o início, dos primeiros louvores, a palavra dos teus filhos que me antecederam, ó Pai, nos levam à gratidão ao Senhor, nos leva a entender que há um Deus maior, cujos planos são maiores do que os nossos, e por isso o Senhor muitas vezes não nos responde, porque o Senhor está somente esperando que paremos de espernear para nos dar aquilo que o Senhor viu de melhor para nós. Por isso fala conosco, Senhor, dai-nos calma e paciência para, em silêncio, esperar a tua resposta. Fala conosco nessa noite mais uma vez, é o que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo ao Senhor nosso Deus, pela sua presença, pela sua palavra aqui conosco. Queridos, eu quero, nesses dias de estapafúrdias leis, de funestos movimentos, de maneiras tão estranhas e escusas de se movimentarem pessoas, muitas vezes ditas nossas amigas, muitas vezes escolhidas por nós mesmos, seja em quaisquer campos, seja no campo financeiro, seja no campo afetivo, seja no campo político, seja no campo profissional. E nós nos frustramos, não poucas vezes, mas não porque deve ser dessa maneira, é porque nós erramos. Erramos em não conhecer a palavra do Senhor, porque cuida-se ter nela a palavra do Senhor, esta que nós lemos, e que é a diretriz das nossas vidas, dos nossos passos, e que caminhando sob a égide ou a proteção da palavra do Senhor, difícil errar. Eu não disse difícil sofrer, eu disse difícil errar. Eu quero vos falar hoje, neste momento que vivemos, de tantas surpresas, infelizmente, nem todas boas. Tempo em que nós perdemos pessoas, amigos, entes queridos. Momentos em que nós vemos sonhos desabarem, e no embrolho dessa vida, as esperanças se esvaecem, se esvanecem, fogem, escapam como se pegássemos um punhado de águas em nossas mãos, e por mais que fechemos as mãos, elas vão escapar a si mesmo. Para esse tempo, não há palavra mais cabida
para hoje, para esse dia, do que como encontrar conforto, entenda-se conforto como também o consolo em tempos de angústia. É sobre esta palavra que eu quero trazer e versar com a igreja na noite desse dia. E que seja ela uma palavra viva, porque assim é a palavra do Senhor nosso Deus, viva e eficaz. E se eu e você sorvermos essa palavra e deixarmos que ela encontre lugar no nosso interior, tenha certeza do que eu vou lhe dizer, lhe assegurar, vai fazer efeito. E um efeito glorioso para as nossas vidas e para muitas vidas que estão desesperançadas, chorosas, angustiadas, desconfortáveis, não encontram guarida no sono, nem no sossego da sua casa, no peito de alguém que está ao seu lado. Pode ser que seja a realidade de muitas pessoas aqui. Vêm à casa do Senhor, ouvem a sua palavra, leem a palavra de Deus, mas parece que escapa tudo outra vez, como um saquetel furado, enche-se e se esvaece. Mas se você entender sobre esses 4 pilares, e tudo que nós construímos, disse muito sabiamente aqui o presbítero Alexandro, que nós, e também não versou fora do que estamos falando, pastor Edson Bonfim, disseram a mesma palavra, que nós temos, irmãos, que entender o que Deus tem para nós, e florescer aonde estamos plantados. É claro que o Senhor nosso Deus, Ele nos dá diretrizes e nos movimenta muitas vezes de um lado para o outro, espiritual ou mesmo terrenalmente falando. Mas é preciso entender os tempos e as estações do Senhor nosso Deus. E quem constrói, constrói sobre bases. E dependendo da base, eu não estou fugindo aqui de uma realidade que é bíblica, pastor Jonas, que o Senhor Jesus disse que Ele compara o homem, e eu aqui acrescento por minha parte, entendendo que seja essa a realidade daquela palavra, também a mulher que ouve a palavra do Senhor e não a executa, simplesmente ouve. São pessoas que enchem as igrejas, que enchem locais de reuniões, fazem cursos, pagam até, vão em locais onde homens e mulheres usados por Deus falam a palavra de Deus que não é deles. Só que essa palavra não é executada. Ouve hoje e esquece amanhã. Jesus disse que essa pessoa Ele compara como um tolo, como uma pessoa que não tem juízo. Mas Ele comparou também o mesmo Jesus, qualquer pessoa, qualquer um. Isso significa eu e vocês que me ouvem, presencial ou através da internet, que ouve essa palavra e executar. Ele compara a um homem sábio, a uma mulher sábia, que edifica a sua casa, entenda, os seus passos, como disse o presbítero Alexandro, está edificando o dia de amanhã em um lugar firme, que não poderá ruir, não poderá cair, por mais que soprem os ventos, por mais que caiam as águas, mas você permanecerá de pé. Eu quero hoje aqui falar de 4 pontos, que trarão certamente conforto para a sua alma, como tem confortado a minha alma em tempos de angústia. E esses 4 pontos são: primeiro, a palavra do Senhor nosso Deus. Segundo, pessoas que Ele coloca ao nosso lado, mas você vai entender que não é qualquer pessoa. Existem pessoas que roubam o que é nosso, minam o que é nosso, tem sensação de roubar o que é nosso, tem ciúme do que você tem. Não é essa, é aquela que te acrescenta. Palavra, pessoas. Terceiro ponto, o Espírito Santo Consolador. E em último lugar, a herança, a meta, o ponto que nos arrasta até lá,
como um corredor que corre com a meta de botar a mão numa taça ou numa medalha. Esses 4 pontos, sobre eles eu quero rapidamente externar com vocês. No livro de Romanos, ou na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, que nós já lemos aqui, já está escrito a respeito da palavra. Pois tudo quanto outrora foi escrito, não tem importância que a palavra de Deus foi escrita há muito tempo atrás. Muito pelo contrário. O tempo que essa palavra foi escrita, e ela permanece viva até agora, e uma palavra de verdade, significa que ela foi provada pelo tempo. E diferente de pessoas que mudam ao longo do tempo, a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra que nós lemos, que alimenta a nossa alma, é ela que foi escrita para nosso ensino. A palavra não foi escrita para andar debaixo do braço. A palavra de Deus não foi escrita para ficar aberta num consultório. Ela não tem o poder ali. A palavra não foi escrita para se ter várias traduções numa prateleira. A palavra não foi escrita para se estudar ela simplesmente sem viver. A palavra de Deus, ela foi nos dada para nos trazer paciência e consolação conforme está escrito. Para quê, pastor? Para que nós tenhamos esperança. Quem lê a palavra de Deus tem esperança no dia de amanhã. Quem lê a palavra de Deus resolve todos os seus problemas a partir da palavra de Deus. Talvez aí alguém diga: mas pastor, por que tantos catedrados, tantos cristãos e teólogos falharam? Sabe por quê? Como eu disse aqui no início, Jesus já avisou: uma coisa é você conhecer o caminho, outra é você andar no caminho. Uma coisa é você conhecer a porta, outra é você passar pela porta. Uma coisa é você conhecer a palavra, outra é você viver a palavra. Mas pastor, eu tenho dificuldade de viver a palavra. Como é que eu faço para viver a palavra? Querido, há um adágio popular que diz: diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Outro, o próprio Darwin, se pegou a uma palavra de Richelieu, que dizia que o homem é produto do meio. Na verdade, se isso é real, o que significa dizer que se eu bebo água, se eu começar a beber água, eu vou me acostumar a beber água. Preste atenção, recentemente eu levava um jovem senhor a ir fazer um concurso, e ele dizia: olha, eu tinha dificuldade em estudar. Eu começava a estudar e eu dormia, me cansava. Doía os pés, doía os braços, doía as costas. Mas aí eu comecei lutando contra o que é passageiro, que é o meu corpo, porque eu tenho uma meta. E agora eu consigo estudar até 11 horas dia. E se alguém acha que isso não é possível, eu digo que é, porque já vivi uma realidade semelhante. A verdade é que quando você se lança a querer algo, você alcança. Mas os homens não querem isso. As pessoas querem ver o que querem, o que escolhem. Querem ouvir aquilo que querem simplesmente ouvir. Elas não ouvem o que devem ouvir e não veem tudo o que devem ver. Quantas pessoas acham: mas e como é que eu faço, pastor? Então, irmãos, orar é a mesma coisa. Eu digo que orar é um sacrifício. Alguém já disse para mim: pastor, para mim orar é um gozo. Eu falo: sabe por quê? Hoje para mim também é. Mas eu digo isso para estimular os demais. Porque se você não começar orando 5 minutos, jamais você orará 10, ou 15, ou meia hora. Nenhuma criança gosta de ir à escola. Mas quando elas começam a ir e se encantam com o ensino, as que se encantam, as que querem vencer e vencem, e serão patrões dos outros que não querem estudar, esses aprendem a amar o estudo. Enquanto os outros que não amam serão empregados. Eu quero trazer a cerne, a realidade daqueles que
amam a palavra do Senhor. O salmo introdutório, que é o salmo de número 1. Nós lemos lá que bem-aventurado é o indivíduo, é a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Todavia, o seu prazer, o que ele gosta, o que ele ama, é a lei do Senhor, é a sua palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. A criança que é ensinada na palavra do Senhor, que lê, aprende as primeiras letras, como Timóteo, ela é uma criança abençoada, um junior abençoadíssimo, um adolescente vitorioso, um jovem vencedor, um adulto realizado e um velho que carrega consigo os troféus de uma vida vivida. Entenda, ainda há tempo. Como eu oro, irmãos, para que Deus levante do nosso meio professores e professoras, já temos alguns, para que encham as escolas do Brasil e que ensinem a verdade, sem churumelos ou meias verdades, para que amanhã tenhamos um país forte, real, digno, altruísta e que serve ao Senhor, e que entende que o ser humano não é ninguém, vive no máximo, perdoe-me, 120 anos e já desaparece na terra. Mas o meu Senhor permanece para sempre. E a sua palavra ensina aos ajuizados: passarão céus, terra, mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Bendito é o menino, é a menina que para ler a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Esta palavra é usual. Se você crê, se você der crédito a essa pregação, você vai ver se manifestar o braço do Senhor, como está lá em Isaías 53. Como é que eu faço isso, pastor? Amanhã já amanhece, leia um trecho da palavra de Deus. E pense naquele versículo que seja. Você vai começar com um versículo, vai passar para um capítulo, daqui a pouco você vai estar lendo a palavra de Deus e termina, começa de novo. Deixa ela agir no seu coração, deixa ela atuar na tua vida. Eu vou dizer, é impossível alguém, sob a atuação da palavra de Deus, soltar impropérios, palavrões, palavras de inverdade, atingir aos demais, porque aonde chega a palavra de Deus é semente de vida e de vida eterna. Primeiro ponto, aonde eu vou encontrar guarida para a minha alma, é na palavra de Deus, que quando nós lemos somos modificados como filhos. Eu me lembro uma certa feita, quando meu pai me disse uma palavra: seja homem. Meu pai era um homem de poucas palavras, em casa. Na igreja, como pastor, eu falava bastante, né, Marta? Eu sou meio assim. Mas ele me disse, seja homem. E usou essa expressão, moleque. Seja homem, moleque. Irmãos, aquilo, segundo a natureza humana, segundo o que os meus coleguinhas diziam, pai não manda em mim, mãe não manda em mim, já começou a querer aflorar alguma coisa que não era. Mas quando eu fui à palavra de Deus, eu fui falar para minha mãe, falei, mãe, sabe o que o pai me falou? Para eu ser homem, esperando encontrar guarida nela. Mas a minha mãe já tinha lido antes a palavra de Deus, e ela sabia que é direito do pai dar direção aos filhos. Ela disse, meu filho, vá orar, leia a palavra de Deus. Sabe quem disse isso para o seu filho? Davi para Salomão. Sabe quem foi Salomão? Sim, mãe, o homem mais sábio da terra. Tá certo, acabou. A palavra de Deus te põe no lugar de filho, a palavra de Deus te põe no lugar de pai. A
Pai, não irritei os vossos filhos. A palavra de Deus te põe no lugar de esposa. A palavra de Deus te põe no lugar de marido. A palavra de Deus me põe no lugar de pastor. A palavra de Deus te põe no lugar de diácono. A palavra de Deus te põe no lugar de presbítero. A palavra de Deus te põe no lugar de empregado. A palavra de Deus te põe no lugar de patrão. A palavra de Deus te põe no lugar de músico. A palavra de Deus te põe em todo lugar. Ela te ensina. A palavra de Deus não falha. E eu vou dizer uma coisa: você quer ver conforto para a sua alma? É quando você erra sabendo que você errou. Porque quem sabe que errou, sabe onde está o remédio. Quem lê o manual do carro, quando o carro quebra, sabe o que foi que quebrou. Agora quem pega o carro, não lê o manual, já vai andar, põe a mão na cabeça e chama o guincho. Mas vou dizer para você, bom também, né? Mas vou dizer para você, nessa vida nem sempre nós vamos encontrar guincho. Nessa vida nem sempre vamos encontrar seguro. Tem momento que só a palavra de Deus é que vai te dizer: não se ponha o sol sobre a tua ira, minha é a vingança, diz o Senhor. Eu sou esposo, estou mais do que certo, minha esposa errou, mas se a palavra de Deus me diz que não pode se pôr o sol sobre a minha ira, eu tenho que descer. E está escrito também que o humilhado será exaltado. Eu vou lá e vou pedir perdão. A palavra de Deus nos consola. E vou dizer para você: não vai ter separação, não vai ter divórcio, porque a palavra consola, conforta, dá vida e vida para sempre. Assim é a palavra do Senhor. Já tem gente entendendo? Esse é o primeiro pilar. A palavra de Deus, ela muda a nossa forma de ver as pessoas. Ela nos ensina sobre tudo, sobre criar filhos, sobre o amor, sobre cônjuge, sobre patrões, tudo. Mas vem o segundo ponto. E eu vou dizer para vocês, só esse pilar já seria muito bom. Construir em cima dessa base já seria muito bom. E nós temos pessoas que constroem só em cima da palavra de Deus. São ensinadores da internet, são influencers, são youtubers, são pregadores, mas às vezes a pessoa pode ser influenciador, pode ser mestre na palavra, mas se faltar os outros pilares, ele mesmo pode cair. Eu tenho dito com frequência que um padeiro pode fazer os melhores pães, bolos e doces o dia inteiro, e no final do dia ele pode estar morto de fome, porque não se alimentou daquilo que ele mesmo faz. Não podemos ser refém das nossas próprias palavras. A palavra de Deus também nos ensina que eu devo ser fiel naquilo que eu ensino, naquilo que eu digo. Então, o segundo ponto que eu quero trazer aqui, já deixando a palavra de Deus para as vossas vidas, e quem viver essa realidade verá, vai entrar na faculdade, vai entrar no curso técnico, vai entrar no ensino fundamental. Deixa eu ler a palavra do Senhor antes. Quando você lê a palavra de Deus pela manhã, ela já vai modificar a tua vida, já vai mudar o teu ser. Já vão te oferecer alguma droga, você não entra. Vão falar palavras de impropério e você não entra mais. Ainda mais se você lê que você pertence ao Senhor Jesus. Aí você vai dizer: eu sou todo dele. Se ler cantares, você vai se sentir a noiva amada. Mas presta atenção, segundo pilar, pessoas. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos versos 42 a 47. Também nós encontramos em Gálatas capítulo 6, verso 2, um ensinamento dizendo a respeito de nós levarmos as cargas uns dos outros. Irmãos, não tem coisa melhor. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem amigos. E como é bom ter amigos. Mas a Bíblia diz, olha só a palavra, eu não perdi mais o gancho lá da frente, a palavra. Há amigos que é mais chegado do que um irmão. Tem amigos que querem roubar aquilo que é nosso. Já viu aquele amigo? Porque Deus, Ele usa pessoas para acalmar os nossos corações. Eu sei disso porque estou vivendo essa realidade. São pessoas que nos abraçam. Alguns com um abraço bem forte, né, Douglas? Mas você senta ali e fala: se eu precisar desse amigo aqui, ele me carrega 1 quilômetro se eu tiver caído. Outros dizem: o que você está precisando? Olha, eu não estou na melhor condições, mas pode contar comigo, meu amigo. Eu entrei aqui, um dos pastores me chamou e disse: pastor,
Hoje pela manhã, numa reunião de oração, nem falei nada, mas já lembraram do nome do seu netinho e lá estavam orando. Aí o Senhor ao mesmo tempo falou no meu coração: você já foi lá? Não, nem sei onde é, irmão. Já falou com essa pessoa que orou? Não, nem sei quem é. Mas como é que esse pedido de ajuda chegou lá? Porque amigos, Deus levanta amigos nas horas certas. Por isso que eu preciso e não posso ser desigrejado. É por isso que eu preciso de igreja. Não é porque me traz a salvação. Não. É porque eu preciso de pessoas ao meu lado para dizer: olha, eu conto com você. Deus é contigo. Pessoas que se assentam ou se assentaram lá atrás, Xande, na nossa mesa e tem ousadia de entrar e sair, que são amigos que a gente pode chamar a qualquer momento e nós somos respondidos. São pessoas que nos catapultam, que nos projetam. São pessoas, alguém disse para mim, e eu me lembro aqui está o meu irmão Carlos, né? Agradecendo uma determinada feita: pastor, muito obrigado por ter me atendido na hora de angústia, quando meu pai estava moribundo lá. E o Senhor falando no meu coração, e eu disse para ele: meu irmão, eu só fiz o que eu recebo de vocês, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor conta com você. Nós não casamos por acaso, não temos amigos por acaso, Deus não nos dá filhos por acaso, não nos plantou nessa igreja por acaso. Às vezes alguns se vão porque o Senhor chamou o Everton, mas dizem: pastor, a hora que o Senhor chamar, eu estou à disposição, conta comigo. Chegando ao máximo de dizer: se o Senhor disser não vá, eu não vou. Irmãos, isso é muito pesado, mas não é por causa de mim e nem por causa da igreja, é por causa de Jesus, porque Jesus habita no coração de pessoas. E pessoas confortam pessoas. No livro de Provérbios diz que ferro amola ferro. E eu vou dizer para você que pessoas cuidam de pessoas. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas: vocês têm responsabilidade com as cargas de vocês, mas arruma tempo para ajudar os outros a carregar as cargas também. Por isso, quando você notar que Deus está dando demais para você, lembre-se de, como diz o pastor Juliano, essa palavra interessante, algumas palavras que a gente já conhecia, mas pessoas marcam essas palavras, como é o seu caso. Transborde sobre pessoas. Quando Deus te der, deixa encher. Mas quando encher, não reserva não. Você não consegue consumir tudo aquilo. Transborda sobre pessoas. Abençoe pessoas. Oferte na casa do Senhor. Oferte sobre pessoas. Abençoe sobre missionário. Sabe por quê? Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 11, se não me falha a memória: pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde não retira a tua mão, porque você não sabe qual vai dar certo, se é essa ou se é aquela. Eu tenho pedido para Deus levantar professores nessa igreja, mas tenho pedido também para Deus levantar psicólogos, médicos. Sabe por quê, irmão? Eu não sei qual desses meninos que aí estão, às vezes com esse rostinho alegre, como eu estou vendo aqui, né? Gabriel, os meninos ali, né? Esses jovens, daqui a pouco são eles que vão chegar lá: meu pastor, o senhor está bem? Oh, quem é você? Eu sou o Gabriel, eu vim medicar o senhor, eu sou enfermeiro aqui do lugar. Ainda 3 noites atrás, se não me engano, eu estava ali no hospital e com meu netinho, a gente passa umas noites lá na Irmã Dani. E qual não foi a alegria no coração, Gleides, quando Marcos, Gleides, Laudelino se fizeram representar ali? De que forma? Danilo: pastor, está tudo bem com o senhor? Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. A gente se sente, né? Já olha meio do lado assim, ó, me conhece, né? Sabe o que é isso? Pessoas são tão necessárias. Quer viver uma vida de conforto, de consolo? Leia a palavra de Deus, mas também traga pessoas para perto de você, abraços para perto de você. Muitas vezes, Luiz Antônio,
Essas pessoas trazem lá de Cosmópolis cocada, bolo, manga, atravessa a Anhanguera, atravessa a Dom Pedro, chega na Dutra e diz: olha, vai estragar, mamãe mandou para o senhor, não é assim que se faz? Mas o que é isso, irmão? Pessoas, quem é? Não conheço Dona Esmeralda, mas o filho dela me conhece e decidiu ser meu amigo. Então, os ovos caipira de lá de Cosmópolis me alcançam aqui. Eu não sei se você está entendendo. E muitas vezes, coisas dos céus, Deus vai usar homens e mulheres vestidos de anjo. É um abraço, é uma palavra, é um dinheiro, é um empurrão, é um carro, é uma água, e você será confortado e consolado. Portanto, conforta o teu coração com essas palavras. Valorize quem está ao teu lado. Entra 2023 pensando menos no seu umbigo ou no seu calo, porque o seu amigo também tem umbigo, tem calo, tem necessidades, mas perdeu um tempo para dizer: Deus te abençoe nesse ano. Quarto ponto: Espírito Santo. No Evangelho de João, eu poderia falar muito mais aqui, irmão, sobre pessoas. Claro que eu poderia. Muitas vezes pessoas nos alertam dos erros, dos pecados. Elas dizem para a gente: olha, não entra por esse caminho não. Olha, não fica olhando celular direto não, porque eu comecei assim, aí daqui a pouco fiquei viciado. Olha, sai do Instagram, porque senão daqui a pouco você cai em pornografia. E pornografia uma vez é igual droga, uma vez já vicia. Mas e outras pessoas dizem para aquela pessoa: olha, tira de perto de você, o que te estraga, o que te corrói, põe longe, deixa fora, deixa que todo mundo veja, deixa portas abertas, e pessoas te ajudam, né? Não precisa nem ser psicólogo, às vezes pessoa comum. Espírito Santo. Ah, doce Espírito Santo. Aleluia. Esse é para encher a boca para falar. Não tem consolador melhor, não tem conforto melhor do que o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Tanta gente conhece a palavra, é cheio de amigo, mas não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo, aleluia, pode nem ter amigo, mas ele é presente na hora incerta. Ele não falha, ele chega lá, ele está contigo, ele nos ouve, traduz as nossas orações e nos faz até chorar. É gostoso, a gente chora com manha, porque sabe que o Espírito Santo é que está nos movendo ali. Então a gente conta para Jesus as nossas dores e chora como um filho manhoso, e ele, o Senhor Espírito Santo, nos embala como uma mãe embala o seu filho, dizendo: não chores mais, eu já cheguei. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Quando Jesus estava prestes a sair da terra, ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus é maravilhoso, irmão. O Espírito Santo é a personificação de Jesus hoje. Você não tem falta de nada. Ele conforta o teu coração, ele consola o teu coração. Deu vontade de cantar de novo, mas não vou fazer não, viu? Olha lá, Juliano, deu vontade de cantar: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quantas vezes, irmãos, eu já senti falta, e até de comida, lá em cima da rodoviária do Tietê, quando não era coberta ainda, banco aberto, na relva, peguei um jornalzinho, já lido, me cobri com fome, mas comecei a cantar: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. E ele me faria correr como nunca no dia seguinte e vencer em primeiro lugar uma etapa que eu precisava pelo menos me classificar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é que é Deus. Mas deixa eu falar dele, não vou falar de mim não. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber. Tem gente que não sabe, às vezes está entre nós, mas não tem o Espírito. Ele não entende o que eu estou falando aqui, não faz sentido para ele, não tem graça. Mas quem conhece ele, o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis. Por que nós conhecemos se nós também não vemos?
Porque Ele habita em nós. Eu dizia, irmão, como pode, se não for o Espírito Santo, fazer com que alguém, pai de família, avô, pronto, realizado, completo, se lembre do seu irmão como eu e ore por ele? Como pode alguém que viaja ou vai daqui a Rio de Janeiro, mas no caminho, no trajeto, se lembra do seu pastor? Como pode alguém ir visitar de férias lá no interior e de lá se lembra e traz algo para fazer brindes, para tocar o coração de alguém, se o Espírito Santo não habitar ali? Para nos trazer comunhão. Ah, pastor, mas tem gente aí do mundo que faz isso também. Mas para quem não conhece, não. Não, senhores. Mas o Espírito Santo. E muitas vezes, como eu vi, às vezes nós nos olhamos, pastor Gil, ou como eu olhei pela primeira vez o pastor Edson Bonfim, disse, parece que eu já conheço. É porque o Espírito Santo que mora lá, mora aqui. E esse Espírito é que nos liga, Marco. É por isso que nós nos identificamos. O Espírito Santo é o Consolador, porque Ele habita em nós. Ele nos faz sentir tão bem, né? Quem já não se sentiu aqui um filhinho amado? Irmã Gleide, a senhora canta aquele hino, não é por acaso daquele jeito. Espírito Santo. É porque nós já nos sentimos assim, não é? Meu amigo, companheiro, é o amigo fiel, Espírito Santo do Senhor. Ele muda até o sabor, né? Das nossas angústias. Já prestou atenção, irmão, que às vezes a gente está passando angústia, sabe que não vai adiantar reclamar, mas a gente dá uma reclamadinha só para receber um carinho do Espírito Santo, só para o Senhor levantar um profeta para falar conosco, não é verdade? Ele testifica da vontade de Deus em nós. Mas eu quero dizer uma coisa, esse, a meu ver, é o mais forte pilar, o Espírito Santo. Mas muita gente nunca vai sentir a presença do Espírito Santo. Ou alguns sentem hoje e não sentem amanhã. Sabe por quê? Por um detalhe, preste atenção, por favor. Porque Ele é santo. Você não vai ter Ele como amigo quando estiver pecando, roubando, adulterando, se prostituindo, diante de pornografia, falando mal de alguém. Ele é santo, Ele sai. Você pode ter a palavra, você pode ter amigos, você pode ter esperança, mas não vai ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor, é a certeza, diz a palavra de Deus, é o selo de que nós chegaremos aos céus. Quem tem o Espírito Santo vai chegar lá. Portanto, abra o seu coração para a ação do Espírito Santo. Já vou finalizar. Claro que eu gostaria eu falaria aqui a noite inteira, mas eu não tenho esse tempo todo. Por último, quarta base, para confortar os nossos corações. Qual é o seu sonho principal? Ei, Silas, aleluia. Eu sei que muitos já coadunaram comigo, cruzou, o ponto de confronto já aconteceu aí. É a esperança maravilhosa, o céu. A minha esperança está lá. Sou estrangeiro, peregrino aqui nesse lugar. Não me apego às coisas daqui, não, senhores. Pastor, o senhor está diante de uma igreja, ela tem que estar no seu nome. Não, nunca foi minha. Nu, vim do ventre da minha mãe, nu voltarei para a terra. Não tenho carro. Esse terno aqui, se eu morrer, outro com as minhas medidas vai assumir. Ou vão colocar num brechó, ou vai lá para uma casa de recuperação terapêutica. A esposa que eu amo, há 38 anos, casado com ela há 36 anos, estará livre, segundo a palavra de Deus, para contrair novo matrimônio, se ela quiser. Então não é minha, é enquanto eu viver. Meu filho poderá chamar de pai, mas não estarei mais ali. A casa que tem o meu nome já não será minha. O carro que tem o meu nome já não será meu. Estou pastor nessa igreja, mas daqui a pouco outro chegará, Jesus poderá me tomar. Então não sou ninguém, mas eu quero dizer uma coisa, estou aqui de passagem. E sabe por que nada, nem ninguém, nem circunstância, nem anjo, nem dor, nem
nem angústia, nem doença me afasta do Senhor, porque a minha pátria não é aqui, o meu tesouro não está aqui, a minha esperança é o céu. É por isso que eu não paro, e eu marcho, e eu te convido, você nunca será triste se a sua esperança estiver nos céus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, é a nossa herança, irmão, o arrebatamento. E eu fiquei muito feliz quando um dia aqui o pastor cantou e pregou, pastor Jonas Malafaia. Arrebatamento é uma realidade. Aqui nesse púlpito não está longe não, porque eu vivo dia e noite esperando o meu Senhor me chamar, e pode ser a qualquer momento, daqui a pouco estou indo para São Paulo, mas pode ser daqui para lá o Senhor voltar, mesmo que seja para mim, e eu não chegue no destino, porque o meu Senhor me prometeu, e Ele vem qualquer hora dessa. Depois nós os vivos, 1 Tessalonicenses 4,17, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha a palavra: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quando alguém estiver triste do seu lado, diga para ele: Jesus vai voltar, irmão. Eu perdi meu emprego. Vai dar certo para tudo isso. Jesus vai voltar, irmão. Ah, morreu fulano de tal. Jesus vai voltar, irmão. Está doendo. Jesus vai voltar, irmão. Estou sozinho. Jesus vai voltar, irmão. Aqui angústia na minha alma. Jesus vai voltar. O dia mais lindo é o dia da volta de Jesus. E eu sonho com Ele não poucas noites, porque a minha doce esperança é encontrar com Jesus, e Ele vai dizer para nós os que vencermos: não chores mais, e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Quer esperança maior que essa? Eu acho interessante, mas por que as pessoas têm dificuldade, né? De verdade. É um medo terrível de morrer. E isso não é o pior, porque a morte é nossa inimiga, e eu também não gosto dela não, tá? Não tenho problema nenhum com a morte. O que eu não gosto é de dor. Então quando a gente sente uma dorzinha, né, a gente, opa, pô, no médico. Alguém diz: mas você quer morrer, por que não deixa, né? Mas quando chegar o momento, com médico ou sem médico, não vai. Agora, o pior de tudo isso não é o medo da morte. O pior de todas essas coisas é a pessoa que vive como se nunca fosse morrer. Pastor, o que é isso? Vai dizer no domingo, no primeiro culto do ano? É verdade, irmão. Junta. Ô bobão, quando você morrer, tua esposa vai gastar com outra pessoa. Ela não viajava? Vai viajar sim. Ô bobona, você está juntando? Pois é, vai chegar outra. Os filhos, você pode juntar 10 milhões de dólares. Vão brigar para ficar cada um com um pedaço. Eu não estou dizendo para não trabalhar, não. Trabalhe, dê herança aos seus filhos enquanto puder. Mas a primícia na tua vida deve ser os céus. Irmãos, eu aconselhei não poucas pessoas por telefone, inclusive eu que mora fora do país. Pastor, eu vou tirar, me desculpe, você está vendo, filhão, mas eu não disse o seu nome. Eu vou tirar minha família daí, porque se acontecer isso com o Brasil, vai congelar. Falei: meu filho, olha, primeiro eu vou te responder uma coisa. Eu vou te responder como alguém que a minha herança está no céu. Então isso para mim eu estou pouco me lixando. O meu Senhor, o que Ele me dá, o que é meu, é meu. O que Ele não me deu, não é meu. A minha herança é os céus. O nosso Orlando particular é os céus. Eu quero assim, não fique escandalizado não, irmão. Não que eu goste, mas só porque minha esposa gosta de ver, sabe, o Mickey, aqueles negócios lá, sabe? Aí eu tenho por causa dela. Que eu não gosto de festa, esse negócio de puff, ficar soltando. Eu não gosto não. Mas, irmão, agora, esse puff já me dá graça, sabe? A passagem de ano eu olhava e falava: mas que esse pessoal fica estourando fogo, estourando. Mas agora, irmão, eu já acho bonito. Por quê? Vai me arrastando. São pessoas, né? E a gente agora, só que eu vou dizer uma coisa:
festa bonita, e eu vou ver toda ela, é quando atravessar o Jordão, diante do mar de cristal, cantando o hino do Cordeiro. Aleluia! Como isso não pode me embalar? É por isso que eu sou esse louco, mas nada, nem ninguém, nem situações ou fatos poderá me abalar, porque trago comigo as marcas de Cristo e a sua palavra, as pessoas que Ele envia, o Senhor Espírito Santo e as promessas de que irei habitar nas regiões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou finalizar por aqui. Mas vou finalizar dizendo assim: por tudo isso, grave bem essa palavra. Quando chegar a dor, irmão, por favor, né? Quanta gente perdeu o emprego, se desespera, quer tirar a vida, bebe tudo comprimido que tiver para frente. Faz isso não, irmão. Leia a palavra. Está desesperado? Vai ler a palavra. Eu não estou dizendo nem receitando um remédio que não tenha usado. Quando está doente, você começa a ler. As lágrimas vêm, o Espírito Santo começa a agir. É um conjunto. Aí as lágrimas começam a sair, você não consegue ler mais. Aí você já começa e o Espírito Santo já vai agindo ali. E você vai se levantando. Daqui a pouco você, glória a Jesus. O céu é meu lugar. O meu Senhor está comigo. Aí eu lembro daquela palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu já olho do lado e falo: Jesus, o Senhor está aqui, né? O Senhor vai me alegrar por isso também, né? Nós vamos cantar por isso. E eu sinto, irmãos, a voz do Senhor dizendo: não temas. Aleluia, oh coisa maravilhosa. Alguém diz: ah, mas você é isso, você é aquilo. E o Senhor diz: tu és meu escolhido, eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a pergunta